Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de matemática. E hoje nós vamos começar, na verdade, corrigindo aquela atividade que a tia passou ontem na aula anterior, tá bom? Para que a gente corrija ela e em seguida a tia vai passar outra sequência de exercícios para a gente se preparar para a nossa videoconferência que vai ser amanhã na quinta-feira, tá bom? Então vamos lá, começando aí pela primeira questão. Então, olha só, turminha, na primeira questão ele vem dizendo que a sala mede 15 metros quadrados, tá? Não vai ser cúbico não, aí é quadrado mesmo. Então, 15 metros quadrados de área, esse é o total que mede essa sala. Aí ele pergunta assim, quanto equivale 2/3 da sala? É o mesmo que essa sala tivesse dividida em 3 partes. E ele quer descobrir o valor de 2 partes dessa. Então, como é que a gente pode ver isso aqui na prática? Vamos lá observar. Veja bem, é como se cada lado, cada partezinha compõe um inteiro, compõe a sala inteira. Então, ele quer saber qual o valor corresponde a 2 partes dessa daqui. Então, como é que a gente vai calcular? Observem. Então, se eu sei que o total é 15, eu vou descobrir quanto é 2/3 de 15. Eu vou dividir esse valor total, que é 15, vou dividi-lo por 3, não é? Pelo denominador da minha fração, que é o 3. Então, 15 dividido por 3 vai dar igual a quanto? 5, não é? E o resultado da minha divisão, eu multiplico pelo numerador da minha fração. Então, 5 vezes 2 dá igual a 10. Então, 2/3, 2 partes dessa da sala, correspondem a 10 metros quadrados. Tá certo? Conseguiram fazer direitinho? Vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão, ele diz que a Luísa ganhou da sua mãe R$240. No fim de semana, ela gastou 1/8 desse valor. Quanto Luísa gastou? E aí? Então, nós podemos representar o valor que Luísa ganhou por meio das cédulas, não é? Então, 100, 220, 240, 2 cédulas de 100, 2 cédulas de R$20. Então, esse aqui foi o valor que a Luísa ganhou da sua mãe, representado através de cédulas, tá certo? E agora, nós vamos pensar nesse valor de R$240 como se fosse um desenho, um quadrado dividido em um retângulo, aliás. Dividido em 8 partes. E a Luísa gastou só uma partezinha dessa. Então, esse retângulo aqui, ele vai representar o valor de R$240, que está dividido em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela gastou só essa parte, então a gente vai calcular quanto que vale essa, sabendo que todas elas juntas valem 240. Então, a gente vai descobrir quanto é 1/8 de 240. Para isso, nós vamos pegar o valor total e dividir pelo denominador da nossa fração. Não foi assim que a gente aprendeu? A gente pode até armar a continha, 240 dividido por 8. Quanto é 24 dividido por 8? 3, não é? 3 vezes 8, 24. Para 24, nada. Sobrou um zero aqui no dividendo, a gente coloca ele para o quociente, né? Assim, a nossa raiva da divisão que nós aprendemos, não é? Então, deu quanto? 30. Então, uma partezinha dessa vale 30. Ah, tia, mas você não disse que multiplica pelo numerador? Sim, mas quando eu multiplico o número por 1, não vai dar igual a ele mesmo? 30 vezes 1 vai dar igual a R$30, no caso, não é? Então, 1/8 de 240, que foi o valor que Luísa ganhou, corresponde a R$30, tá certo? Vamos agora para a terceira questão. Pedro corre no bosque todas as manhãs. Uma volta completa no bosque corresponde a 2 quilômetros. Nesta manhã ele deu 2 voltas completas. Quanto corresponde 3/8 do percurso realizado por Pedro em metros? E aí, vamos conferir? Então, olha só, turminha, o que nós sabemos sobre isso daí? A gente sabe que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Muito bem. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, não é assim? 2 quilômetros, 2.000. 2 quilômetros vai ser igual a 2.000 metros. Só que vem dizendo que Pedro, e 2.000 metros é uma volta, mas ele deu 2 voltas naquela manhã. Então, 2 vezes 2
dá igual a 4.000 metros. Esse aqui foi o percurso que ele realizou em metros, não é? Que eu posso dividir esse valor de 4.000 em 8 partes iguais. Por que 8 partes? Porque ele não quer descobrir quanto é 3/8 do total. Então, a gente já descobriu aqui que o total é 4.000. Então, o que a gente vai descobrir? Quanto é 3/8 de 4.000? Que 4.000 é o total do percurso que ele realizou. Faz a mesma coisa. Divide 4.000 por 8 e o resultado multiplica por 3. Então, vamos só colocar aqui, ó, ele quer descobrir 3 partes. Esse é todo o percurso que ele realizou, que vale 4.000 metros. Então, ele quer descobrir 3 partezinhas dessa, ó. 1, 2, 3. Ele quer descobrir quanto que vale em metros essas 3 partezinhas, sabendo que todas elas correspondem a 4.000. E aí, vamos lá descobrir, não é? Nessa divisão aqui, gente, também ela é simples, ó. 40, não é? Então, 40 dividido por 8 dá igual a 5, muito bem. 5 vezes 8, 40. Para chegar a 40, nada. O que é que a gente faz com esses dois zeros que sobraram aqui do dividendo? E aí, põe no quociente, não é? Então, dá igual a 500. Essas 3 partes aqui correspondem a 500, tá certo? Conseguiram entender direitinho? 500 metros, não é? Vamos para a nossa próxima questão. As turmas do 5º ano do Colégio Sagrada Família, vocês, são compostas por 32 alunos. Quantos alunos equivalem 1/4 do total dos alunos? E aí, total de alunos? Quanto é 1/4 de 32? Vamos conferir. Então, a tia desenhou aqui esse retângulo dividido em 4 partes para representar o total de alunos. Então, ele quer descobrir quanto que vale uma dessas partes. 1/4, uma parte de 4 que eu tenho, não é assim? Então, ele quer aqui descobrir quanto é 1/4 de o total. Vale quantos alunos? 32, não é? Então, 1/4 de 32, super fácil. 32 dividido por 4. Qual é o número que eu multiplico por 4? Que dá igual a 32, gente? Que número é? 8. Muito bem. Então, 1/4 de 32 vai ser igual a 8 alunos. Certo? Na 5ª questão, ele diz assim: o salário de João corresponde a 1/4 de 8.000. Qual o salário dele? E aí? É 1/4 de 8.000. Quanto é 1/4 de 8.000? A gente vai descobrir o salário dele em valor de dinheiro. Até esqueci de colocar aí, mas é em dinheiro, tá? Vamos conferir? Então, olha só, gente, a mesma coisa. Ele quer descobrir quanto é uma parte de 4 partes que existe. 1/4 de quanto? Quanto que vale as 4 partes? 8.000. Vou fazer a mesma coisa, ó. 8.000 dividido por 4. 80, aliás, dá para pegar 8 só. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar a 8, nada. O que é que a gente faz com esses 3 zeros que sobraram aqui no dividendo? Põe eles no quociente, não é? Então, aí, o salário de João, não é, João? Isso, o salário de João corresponde a R$2.000. Então, aqui o valor do salário de João será de R$2.000, tá certo? Vamos agora para a nossa próxima questão, questão 6. Então, na questão 6, ele diz assim, ó, um fazendeiro possui em seu rebanho um total de 222 ovelhas. 222 ovelhas, tá bom? Ele vendeu 2/3 desse total. Então, ele vendeu, ó, ele desenhou aqui 3, são 2/3, então é 3, dividido em 3 partes. Ele vendeu 2 partes dessa, essa e essa. Ele vendeu essas 2. Aí ele quer descobrir quantas ovelhas foram vendidas. Se eu sei que o total corresponde a 222 ovelhas, quanto que é 2 partes de 3 partes que existem? Ou seja, quantos são 2/3 de 222? A mesma coisa, divide 222 por 3 e o resultado multiplica por 2, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho 222 dividido por 3. Pego 22 inicialmente, não é assim que a gente aprendeu? 22 dividido por 3. Qual é o número que eu multiplico 3 vezes que dá igual a 22 ou próximo? E aí, vai ser o
7, não é? Acompanhe, tá, gente? 7 vezes 3 dá igual a 21. Eu tenho 21. Para chegar a 22, quanto eu preciso? 1 apenas, não é? E aí eu desço o próximo algarismo, que no caso é o 2. Ficou 12. 12 dividido por 3 dá igual a 4. 4 vezes 3, 12. Para chegar a 12, nada. E aí eu termino a minha divisão. Deu igual a 74. Dividi 222 por 3. Então, cada partezinha dessa vale 74. Eu quero descobrir o valor de duas partes. Então, eu multiplico por 2. 74 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 7, 14. Então, essas duas partes aqui correspondem a 148 ovelhas. Não é isso? E aí, estão fazendo a correção? Fizeram tudo direitinho? Vamos para a próxima, não é? A questão 7. A questão 7, gente, ele diz assim, ó, um livro ele tem 576 páginas. Ana já leu um terço. Quantas páginas ainda faltam? Não é quantas ela leu, é quantas ainda faltam. Vamos descobrir? Então, gente, nessa questão aí, eu fiz o desenho para representar o número de páginas do livro da Ana, que é de 576, não é? 576. Ele quer descobrir quantas páginas ainda faltam. Então, sabe-se que Ana já leu uma parte, um terço. Ó, isso aqui ela já leu. Falta quem? 2 terços está faltando. Essa falta ela ler, ela só leu essa parte. Então, ele não quer descobrir quanto vale essa parte, ele quer descobrir quanto falta, ou seja, essas partes que estão brancas, tá? Cuidado para não se confundir. Então, ele quer descobrir quanto que vale quanto. Quantas partes eu tenho aqui? 2. Então, eu preciso descobrir quanto é 2 terços de 576. Ou então, vocês podem descobrir quanto é 1 terço de 576 e depois pegar esse valor que você descobriu e subtrair de 576, que vai encontrar do mesmo jeito. Então, há várias formas de a gente descobrir aí. Mas, como é que a tia vai fazer aqui para vocês? Ele não quer saber que está faltando, então, o que está faltando está representado pela cor branca, não é? Tá aqui, é que está faltando. Então, é o mesmo que 2 terços de 576. Primeiro passo, pegamos o 576 e dividimos por 3, não é? Eu tenho 5 dividido por 3. 1. 1 vezes 3, 3. Menos 5 menos 3, 2. Desce o próximo algarismo, que é o 7. 27 dividido por 3 dá igual a 9, não é, turminha? 9 vezes 3 dá igual a 27. Para chegar a 27, nada. Desce o próximo algarismo, que é o 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. Para chegar a 6, nada. E aí eu finalizo, eu descubro que equivale a 192. Mas eu não quero descobrir duas partes. Então, ó, resultado multiplica pelo numerador, que no caso é 2. Aí eu vou pegar o resultado que eu achei e vou multiplicar pelo numerador, que é o 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9, 18, não é? Põe a unidade e sobe a dezena. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, ainda falta a Ana ler 384 páginas, certo? É o número de páginas que falta ela ler. Se você fez de outra forma, mas se o resultado é esse daqui, tudo bem, pode deixar, tá certo? E vamos agora para a nossa última questão. Uma caixa d'água tem capacidade para 1000 litros. Quanto corresponde 1/4 dessa quantidade em litros? E aí, o que foi que vocês fizeram? Vamos conferir? Então, olha só, gente. A tia desenhou aqui a caixa d'água, tá? Então, ela corresponde a 1000 litros. Essa caixa cheia de água, 1000 litros. Ele quer descobrir quanto é 1/4, ou seja, uma dessas partes. Tem 4 partes. Ele quer descobrir quanto equivale uma dessas partes. Então, a gente vai calcular quanto é 1/4 de 1000 litros, não é assim? Então, vamos lá. 1000 dividido por 4. Eu tenho 10. 10 dividido por 4. 2, não é? 2 vezes 4, 8. Para chegar a 10, eu preciso de 2 unidades.
Desse o próximo, próximo algarismo, que é o zero, ficou 20. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para chegar a 20, nada. Desse o próximo algarismo? Não. O que é que a gente faz com ele? Que sobrou? Põe no quociente, não é? E aí a gente descobriu que uma partezinha dessa equivale a 250 litros. E aí a gente finaliza a correção dessa atividade. Conseguiram copiar direitinho? Confira se vocês fizeram certo, tá bom? Então, turminha, por hoje é só. Nossa aula de matemática termina aqui. Espero que vocês tenham conseguido realizar essa correção aí, que é muito importante, tá? E olha só, a tia vai deixar agora uma atividade com alguns desafios matemáticos. Bem bacana. Vocês vão respondê-los e a gente vai discutir na nossa videoconferência que será realizada amanhã, na nossa próxima aula, pelo Zoom, tá? A gente vai se encontrar novamente e vamos nos preparar, vamos responder esses desafios que a gente vai corrigi-los durante a nossa videoconferência que será realizada amanhã, tá certo? Estou aguardando vocês, então se preparem. Um grande beijo e até a nossa próxima aula, galera!